Olá pessoal, eu sou o Roberto, aluno da FATEC Sunji Nishimura da cidade de Pompeia, no curso de Mecanização e Agricultura de Precisão. Sou integrante do grupo AgroAP e no vídeo de hoje venho trazer para vocês um modelo de previsão de doença na cultura dos citros. Para iniciarmos, vou falar um pouco sobre o histórico da cultura e a doença conhecida como podridão floral dos citros. De origem asiática, a cultura foi introduzida no país através das primeiras expedições colonizadoras e, de acordo com os documentos da época, mais precisamente na Bahia, se expandindo por todo o território nacional para áreas com condições mais favoráveis para o plantio. A citricultura no Brasil detém a liderança mundial, se destacando principalmente pela promoção do crescimento socioeconômico, contribuindo com a balança comercial nacional e como geradora direta ou indireta de empregos na zona rural. Os principais tipos de citros cultivados no Brasil são as laranjeiras, tangerinas, limeiras ácidas e o limão. Com relação às laranjeiras, podemos afirmar que são os citros de maior peso econômico. O fruto é consumido in natura, porém pouco mais da metade de toda a produção é destinada para a produção de suco. O caule pode ser utilizado como lenha e algumas espécies são utilizadas na produção de ácido cítrico e como matéria-prima na produção de medicamentos. No Brasil, mais precisamente no estado de São Paulo, encontramos por volta de 85% da produção nacional de laranja, com área aproximada de 700 mil hectares e uma produção de 14,8 milhões de toneladas. E seguindo essa ordem, a produção de limão Tahiti e tangerinas chegam a uma produtividade média de 1,5 milhões de toneladas. A laranja representa a principal espécie cítrica cultivada no país, e esta força se dá ao grande mercado mundial de exportação de suco. Com conhecimento e ótimos valores nutricionais, a demanda para o suco cítrico vem crescendo exponencialmente. Bem, apresentada a importância da produção de citros e seu peso em nossa economia, agora eu vou tratar um pouco sobre a doença fúngica que está presente em muitos pomares, a podridão floral, conhecida também como queda prematura de frutos cítricos, estrelinha ou coletótrico. A podridão floral é uma doença causada por fungos que afetam as flores de citros. No estado de São Paulo, essa doença é responsável por cerca de 80% das lesões da podridão floral. Ela afeta também todas as variedades comerciais de citros. Taxa de expansão da lesão ou intensidade dos sintomas nas pétalas pode variar de acordo com as diferentes espécies. A laranja doce ela apresenta mais suscetibilidade ao patógeno, independente da variedade. E é importante ressaltar que a podridão floral, ou melhor, os danos causados por ela, podem estar relacionados a chuvas consecutivas com longos períodos de molhamento, ocorrendo uma explosão de epidemias, principalmente quando ocorrem durante a florada. Para realizar o controle e até prever o surgimento da doença, pesquisadores da área desenvolveram um sistema de previsão, fornecido de forma gratuita ao produtor de citros. Esse sistema ele avalia a ocorrência da podridão floral e são calculados com base em dados de temperatura e molhamento que estimam a germinação de esporos do fungo. Esses dados são enviados automaticamente ao sistema por meio de estações meteorológicas instaladas em diferentes propriedades citrícolas, através de experimentos realizados em 2015 e 2017, os quais demonstraram que é possível diminuir as aplicações de defensivos entre 60% a 75% quando o produtor utiliza o sistema de previsão, reduzindo de 4 para 1 aplicação de defensivo por safra. Diante de uma doença que ataca severamente os pomares, causando enormes prejuízos aos produtos, a utilização do sistema de previsão se torna uma ferramenta indispensável. No vídeo de hoje, vamos utilizar um modelo de previsão desenvolvido em um trabalho científico e através dele elaborar planilhas com a ferramenta Excel com as informações emitidas para que seja possível desenvolver o sistema de previsão da podridão floral. Para iniciarmos o nosso modelo de previsão, vamos abrir o Excel, novo documento, clica com o botão direito, vamos em renomear e vamos renomeá-la para recomendação. Em seguida, no botão mais no rodapé, criaremos uma nova aba e vamos renomeá-la para dados. Essa aba dados ela vai servir como uma raiz de busca para as planilhas que vamos inserir na aba recomendação. Vamos criar uma tabela com o nome de riscos pré-florada. O primeiro parâmetro é a incidência da doença dos últimos 5 anos. Essas informações vamos colocar na aba dados. Com as informações na aba dados, vamos utilizar os parâmetros sem ocorrência 1 a 2 anos, 3 a 4 anos e todos os anos, também na aba dados. Próximo passo são os valores de risco, que são 1, 3, 7 e 10
respectivamente. Com as informações preenchidas, retornaremos à aba Recomendação. Na célula à frente da incidência da doença, vamos criar uma validação de dados. Selecionamos a célula, vamos até Dados, Ferramenta de Dados e Validação de Dados. Em critério de validação, vamos permitir somente lista. Na fonte, clicaremos nessa setinha para cima, vamos até a aba Dados e vamos selecionar os parâmetros que desejamos escolher. Clique em OK. Na célula foi criada uma caixa de escolhas. Em seguida, utilizaremos a função procx, que irá buscar os resultados que a gente deseja de acordo com os parâmetros. Selecionamos a célula à frente, digitamos igual procx, abre parênteses, seleciona a pesquisa de valor, que no caso são os parâmetros, ponto e vírgula. Pesquisa de matriz está em dados, na aba dados, que são os mesmos parâmetros da validação de dados, ponto e vírgula. A matriz de retorno são os valores de risco. Caso essa função não encontre nenhum dos valores, queremos que ela retorne uma mensagem de erro para a gente. Para ela retornar essa mensagem de erro, vamos digitar abre aspas, erro, fecha aspas e fecha parênteses. Para o número de estrelinha por árvores, utilizaremos essa mesma função. Vamos para o próximo parâmetro, que é a suscetibilidade da variedade e número de floradas. Porém, neste parâmetro será um pouco diferente, pois estamos tratando de dois fatores ao mesmo tempo. Na planilha do Excel, colocaremos aqui suscetibilidade e na linha de baixo o número de floradas. A tabela nos traz que nós temos a variedade alta suscetibilidade, temos a variedade suscetível, temos a variedade moderadamente suscetível e temos a variedade tolerante. Vamos trazer esses dados para cá, para a aba dados. Em número de floradas, a tabela nos traz que temos dois tipos, múltiplas floradas ou única florada. Vamos colocar essas informações na aba dados. O próximo passo será, para cada item de suscetibilidade, criarmos duas linhas. Vamos em número de floradas, vamos copiar múltipla e única e vamos colar. Feito este passo, devemos unir altamente suscetível com a múltipla florada ou única florada. Para isso, selecionaremos a célula da frente e vamos digitar igual, selecionaremos a suscetibilidade da variedade, S comercial e o número de floradas e um Enter. Seleciona a célula, um duplo clique no biquinho para ele copiar para as outras células. Vamos agora inserir os valores de risco. Retornaremos para a recomendação. Em suscetibilidade da variedade, vamos fazer a validação de dados. Número de floradas, os mesmos passos. Feito isso, selecionaremos a próxima coluna as duas células, suscetibilidade e número de floradas. Vamos em página inicial, mesclar e centralizar para que se torne uma célula só e vamos alinhar ao centro. Agora vamos realizar a função de procx unindo as duas informações. Vamos digitar igual, procx, abre parênteses, seleciono suscetibilidade da variedade, S comercial, número de floradas, ponto e vírgula, que é a pesquisa de valor. Agora vamos à pesquisa de matriz. Na aba Dados, selecionaremos a coluna em que temos a suscetibilidade e o número de floradas, ponto e vírgula. A matriz de retorno são os valores de risco, ponto e vírgula, abre aspas, digito o erro, fecho aspas, fecho parênteses e dou um Enter. Para o número de árvores doentes, vamos seguir os mesmos passos que fizemos para incidência e estrelinhas por árvores. Vamos para o próximo parâmetro, que são sintomas de PFC antes da florada principal. Seguindo o mesmo passo das árvores doentes, vamos iniciar uma nova tabela com o nome de riscos climáticos. Como podemos observar, nos riscos climáticos a tabela também nos traz mais de uma informação. Então, vamos seguir os mesmos passos que foi utilizado em suscetibilidade e número de floradas. Vamos para o próximo parâmetro, que é o risco quanto ao nível de inóculo, seguindo os mesmos passos que foram feitos aqui para os primeiros parâmetros de incidência e estrelinhas por número de árvores. Vamos para o próximo parâmetro, que é a recomendação de pulverização, seguindo o mesmo passo da incidência de doenças. O trabalho nos traz que para a recomendação de pulverização utiliza-se a fórmula valor de risco igual ao risco de pré-florada, mais os riscos climáticos, mais o risco quanto ao nível de inóculo. Vamos colocar essa fórmula no Excel. Seleciona a célula, igual, abre parênteses, soma,
abre parênteses novamente, seleciono todos os riscos de pré-florada, fecho parênteses, dividido por 7, fecha parênteses novamente, mais a soma dos riscos climáticos, fecha parênteses, mais a soma dos riscos quanto ao nível de inóculo, fecha parênteses e dá um Enter. Calculado o nível de risco, agora vamos fazer a recomendação final. Utilizaremos uma função C que levará em consideração todos os parâmetros e nos retornará se está na hora correta de pulverizar ou não. Na linha de baixo de nível de riscos, vamos criar a linha de recomendação final. Na célula da frente, vamos inserir a função C, igual. Se o fator de risco for igual a não pulverizar, então retorne não pulverizar. Se o fator de risco for maior do que o fator necessário para a recomendação, retorne pulverizar. Caso contrário, retorne não pulverizar. Fecha parênteses e dou um Enter. Este é o nosso sistema de previsão de doença e controle de pulverização. Se gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos.